Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos começar a leitura do quinto capítulo, do capítulo 5, onde vamos ver questões muito importantes sobre a sociedade moderna europeia, movimentos assim extremamente importantes e centrais, tanto para entender a nossa história aqui, que começa a ser escrita pelos europeus, com as grandes navegações e as chegadas deles aqui no finalzinho do século XV, início do século XVI, bem como para a reorganização que vai ocorrer na sociedade moderna. Tá? Então, a nobreza europeia, com todo o luxo e a pompa que ostentava, foi um dos principais personagens históricos da Idade Moderna. A aparência era a base das regras sociais e o requinte era usado para identificar quem pertencia ao grupo de privilegiados, companheiros do rei e o resto dos súditos. Mas, ao mesmo tempo em que a população respeitava e admirava esse distinto grupo social, cresciam as críticas e as sátiras às suas extravagâncias e ao seu modo de vida teatral, que representava o esforço para manter o poder. Então, como a gente sabe, tem uma grande camada social surgindo na Europa nesse período e enriquecendo bastante, tá? Nós vamos verificar certinhos daqui a pouquinho quais eram essas classes sociais, a gente vai fazer uma revisão, mas vamos fazer uma breve revisão sobre o que acontece na sociedade europeia e o que é o antigo regime que eles vão passar a se retratar, a se relacionar, tá? Vão passar a chamar de antigo regime, que nada mais é do que aquela população muito enriquecida, que deu poder ao rei, que é um monarca absoluto. Mas calma, vamos devagarzinho, senão a Pro também se confunde, tá bom? Vamos lá, se vocês estiverem acompanhando a leitura comigo, espero que sim, eu estou na página 198 do capítulo 5. Bom, depois do século XVI, a arte, a ciência, a sociedade e os governos de várias regiões da Europa ganharam novos contornos. É justamente o que marca o início de um novo período a que chamamos Idade Moderna. Também a religião, a política e a economia de reinos europeus passaram nessa época por transformações de longo alcance. Essa estrutura social, moldada entre os séculos 16 e 18, foi duramente criticada durante a Revolução Francesa, iniciada em 1789, mas vamos por parte. Os revolucionários a encaravam como um modelo que deveria ser destruído e superado, e por esse motivo passaram a chamá-la pejorativamente de Antigo Regime, ou Ancien Régime em francês. Apesar de ter sido inicialmente um termo que designava a sociedade aristocrática francesa, acabou sendo adotada para se referir às sociedades europeias com governo e organização social semelhantes. Mas que características tinha essa organização social que provocou tanta repulsa nos revolucionários franceses? Então, como vocês viram, passa-se muito tempo até se criticar o antigo regime. Na verdade, o que a gente vai ver agora é o nascimento desse antigo regime, são novamente as rupturas com aquela sociedade medieval. Então, ainda que as diversas mudanças afastassem a Europa cada vez mais de suas tradições medievais, muitos elementos da sociedade feudal permaneceram por muito tempo, como a hierarquia social com base nos privilégios de nascimento. Lembram o que é o privilégio de nascimento? Você nasceu um nobre, será um nobre para sempre, enriquecido, nascido em berço de ouro, com sangue azul, diferente dos demais súditos. Agora, se você, infelizmente, nasceu um camponês ou um servo, você ficará nessa condição social para sempre. É o critério, é aquilo que a gente chama de privilégio de nascimento. Então, só é privilegiado aquele que deu sorte de nascer em uma família privilegiada, tá? Embora os reis tivessem mantido seus títulos durante boa parte do período medieval, tiveram, em geral, pouca expressão política. Na Europa
central, o poder concentrava-se mais nos grandes senhores de terra, nos feudos, nos senhores feudais, tá? A partir do século XIII, no entanto, ocorreu em vários países europeus um movimento de centralização política nas mãos de um soberano, ou seja, os reis adquiriram maior importância no cenário político. Vamos observar nesse esquema, não coube tudo em uma única tela, mas na próxima tela vocês vão ver. Vamos imaginar aquele modelo de organização da sociedade naquele estilo de pirâmide, tá? Então, quem está no topo da pirâmide é mais poderoso, representa uma menor parcela da população, e aqueles que estão na base são os mais são em maior número e também os menos privilegiados, tá? Então, vamos observar esse esquema da organização social na Europa da Idade Moderna. Primeiro nós temos o clero e o poder religioso, tá? Nós temos aqui o retrato do artista renascentista Rafael Sanzio. O que nós podemos pensar? Bom, relembrar. Os religiosos continuaram a ter grande importância, então, na época moderna, dividiam-se em alto clero, aqueles que ocupavam os cargos mais importantes da igreja, como o papa, os bispos, os arcebispos e os cardeais, e em baixo clero, que eram os sacerdotes que atuavam junto à população com menos privilégios que os demais, os padres, os párocos, tá? Então, alto e baixo clero. A gente já falou sobre isso em uma outra aula no início do capítulo 4, se eu não me engano. Bom, temos os nobres de espada, que constituíam um grande grupo de constituíam um grupo de grande prestígio, detinham títulos de nobreza, eram duques, condes, viscondes, marqueses e barões, e eram os herdeiros das grandes propriedades feudais, comandavam a força militar dos reinos e estavam isentos de impostos, ou seja, eles faziam a segurança, eram os herdeiros das terras, das propriedades dos senhores feudais, e eles não precisavam simplesmente pagar impostos. Isso é um privilégio de nascimento, tá? Depois vinham os camponeses trabalhadores rurais, certo? Aqui a gente tem uma imagem do Peter Bruegel, que é a colheita do feno. De maneira geral, a população camponesa ainda vivia no regime de servidão, trabalhando nas terras dos nobres. Compunha a grande maioria da população europeia durante a Idade Média e boa parte da Idade Moderna. Então, a servidão continua. Na verdade, a servidão lá em 1789 ainda vai ser pauta de crítica lá na Revolução Francesa, mas esse assunto é só para o 8º ano, tá? Aí nós temos os burgueses enriquecidos, tá? Então, são novas classes que vão surgir na Idade Moderna. Nós temos a parcela da população dos burgos, que enriquecera com atividades ligadas ao comércio. Muitos alcançaram um poderio econômico tão grande que passaram a financiar os cofres do reino. A riqueza também lhes permitiu comprar títulos de nobreza e os privilégios dos nobres. Então, os burgueses, eles passaram, como a gente já viu anteriormente, eles passaram a competir aí com os nobres. Eles queriam o prestígio dos nobres, eles queriam os privilégios dos nobres também. Eles compravam títulos como duques, marqueses, etc, tá? E temos também os artesãos e trabalhadores urbanos, tá? Que é uma representação de uma família de artesãos na tela de Jean Borduchon, no início do século XVI. Com o crescimento dos burgos, surgiram muitas profissões e atividades que eram fundamentais para a manutenção da cidade. Trabalhadores urbanos e artesãos formavam a maioria da população das cidades na maior parte da Europa. Ok, então, como se formaram essas monarquias, que a gente vai ver que são absolutistas, na Europa? Se compararmos o traçado de um mapa político atual dos países da Europa com as fronteiras dos reinos europeus no início do século XVI, percebemos enormes diferenças. Isso porque, na transição da época medieval para a Idade Moderna, a maior parte do território europeu ainda não estava sob a autoridade de um governo centralizado. No caso da Europa Central, sob a autoridade de um monarca, de um rei.
mas se organizava em pequenos reinos, ducados, condados ou marcas. Então, como se configuram os grandes reinos europeus que deram origem aos países que conhecemos hoje? Bom, por volta do século XIV, à medida que o modelo feudal de ocupação e defesa da terra entrou em crise, os reis passaram a concentrar mais poder. Eles conquistaram mais territórios ou aumentaram sua influência sobre os feudos que compunham seus reinos. Além disso, a organização de um exército permanente a serviço do soberano, como ocorreu na Inglaterra, por exemplo, contribuiu para garantir a autoridade do rei nesses territórios. Os reis também conquistaram o apoio de boa parte da antiga nobreza feudal e do alto clero, ao manter os privilégios desses grupos. Assim, essas camadas sociais mais ricas não necessariamente perderam poder, mas passaram a ter papel de grande influência na nova configuração política que se organizava na Europa. Ou seja, como os reis foram ganhando poder e influência, eles garantiram que aqueles que também tinham poder e influência sobre a maioria da população, a nobreza feudal e o alto clero, mantivessem os seus privilégios. Então, eles tiveram apoio dessas classes sociais para se manterem no poder e irem adquirindo cada vez mais influência sobre as sociedades. Vamos conhecer como esse processo de formação das monarquias nacionais ocorreu em algumas regiões europeias. Vamos pensar no Reino de Portugal primeiramente, tá? O processo de formação do Reino de Portugal é bastante diferente do de outras regiões da Europa. Por quê? Porque com a Guerra de Reconquista empreendida contra os islâmicos na Península Ibérica, contribuiu para a união dos pequenos reinos ibéricos em torno de uma autoridade central, neste caso o rei. Portugal foi um dos reinos formados sob o comando da dinastia de Borgonha, ainda no ano de 1139, e é considerado o primeiro de todos os estados nacionais da Europa. De 1385 em diante, o poder foi ocupado pela dinastia de Avis, que deu continuidade à centralização política e também realizou pesados investimentos para tornar Portugal um dos mais proeminentes reinos europeus. Foi o rei Dom Manuel quem incentivou, nos séculos XV e XVI, as viagens marítimas portuguesas que conquistaram territórios na África e na América. É importante lembrar que tanto Portugal como Espanha foram os primeiros reinos católicos, tá? Então eles tiveram muita influência da Igreja Católica. O rei, né, nesses reinos, o rei desses reinos, teve muito apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha muito interesse nas grandes navegações, porque ela também ia expandir os territórios que ela ocupava, tá? Quando pensamos nos territórios da Espanha, né, que também passaram pela Guerra da Reconquista, eles se formaram-se então pequenos reinos de Leão, Castela e Aragão. Seus governantes eram aparentados e esses reinos compartilhavam o mesmo universo cultural. A unificação começou no ano de 1469, então foi um pouquinho depois, quando o rei Fernando II de Aragão se casou com Isabel I de Castela. Em 1516, depois da morte de Fernando II, assumiu o trono espanhol seu neto, Carlos de Habsburgo, que, ao ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico em 1519, passou a ser chamado de Carlos V. Durante seu governo, teve início a colonização espanhola na América, que garantiu riquezas e um bom papel de destaque à Espanha no contexto europeu. Então, aqui a gente tem um painel de madeira produzido para o altar da Capela Real da Espanha, cerca de 1520, que mostra a procissão da corte dos reis da rainha Isabel I e do Fernando II, quando eles entram em Granada depois da expulsão dos islâmicos da cidade. Como ocorreu esse processo na França? O processo de centralização do poder monárquico na França teve início com a dinastia dos Capetingios, já no século X.
mas foi durante o governo de Felipe Augusto, no início do século XII, que a centralização política nas mãos do rei se acentuou. Ele começou a exigir que as cidades francesas pagassem impostos, o que garantia dinheiro nos cofres públicos para manter a corte e um exército permanente, e trabalhou para unificar a moeda utilizada no reino. Seus sucessores deram continuidade às suas medidas de unificação do país. A formação da monarquia francesa está associada a longos períodos de guerras internas e externas, especialmente nos séculos XIV e XV. Esses conflitos foram fundamentais para a união das várias cidades francesas em torno de um ideal comum e também ajudaram a despertar sentimentos nacionalistas na população. Esse sentimento nacionalista foi uma coisa muito marcante nessas monarquias. Eu vou aconselhar que vocês façam a leitura do quadrinho Mais Informação na página 202, onde se fala da personagem Joana d'Arc, que foi mesmo uma mulher que lutou na Guerra dos 100 Anos, tá? Nesse período, França e Inglaterra travaram muitas batalhas e ao longo de muito tempo elas vão lutar para ser a primeira a metrópole mais influente do mundo. Então, Inglaterra e França vão entrar e travar diversas guerras, tá? Para disputar a influência sobre o mundo e o domínio sobre o mercantilismo, certo? A Guerra dos 100 Anos acontece muito antes, no século XIV, e aí vocês vão conhecer uma figura histórica que é a Joana d'Arc, perdão. E como ocorreu, então, essa centralização do poder na Inglaterra, tá? A centralização do poder na Inglaterra teve início em 1066, quando Guilherme da Normandia invadiu a ilha, conquistou o território do rei anglo-saxão e o dividiu em condados governados por nobres fiéis a ele. Os reis que sucederam Guilherme continuaram a mesma estratégia de centralização política e territorial. No século XIII, entretanto, João I da Inglaterra, conhecido também como João Sem Terra, não conseguiu continuar a escalada de poder real. Alarmados com algumas decisões que o rei havia tomado em relação aos impostos e descontentes com as várias baixas territoriais que o exército inglês havia sofrido no continente europeu, os nobres se uniram aos membros da igreja e elaboraram um documento conhecido como Carta Magna. Esse documento era uma espécie de contrato entre o rei e seus súditos, que determinava que todas as questões relativas à cobrança de impostos, à justiça e às leis deveriam ser debatidas por um conselho formado por membros da nobreza e do clero, mais tarde também dos representantes da burguesia, que passaram a fazer parte desse conselho. Era uma forma de descentralizar a política e diminuir o poder do rei. A construção da monarquia inglesa enfrentou ainda uma série de disputas entre as famílias de nobres mais importantes da região. Até o século XV, essas batalhas desestabilizaram a política inglesa, mas o casamento arranjado entre nobres divergentes promoveu a união dos grupos envolvidos nas disputas, os York, os Lancaster e os Tudor, e assim teve início, mais uma vez, o processo de centralização política nas mãos do monarca inglês. Bom, esse conteúdo é bem denso, eu vou pedir para vocês fazerem uma releitura. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo chat ou pelo Schools, tá? Que a Pro explica novamente. Essa questão aqui da centralização do poder inglês, ela foi bem resumida, mas eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre ela quando estiver próximo, quando o assunto próximo for a Revolução Francesa, que não é o caso do 7º ano, então não pirem. A gente não vai pular das grandes navegações até a Revolução Francesa, mas a gente só tem que entender que esse sentimento de nacionalismo, esse apoio dos nobres e da Igreja Católica fortaleceu o poder dos reis. E a partir desse momento, os reinos que são formados, o rei passa a ter todo o poder sobre o cidadão.
tá? Então, mesmo aqui no caso dos ingleses, em que havia um conselho para governar junto com o rei, as decisões eram tomadas pelo rei, somente pelo rei. Na próxima aula, vamos ver o início das reformas religiosas, que vão atingir principalmente a Igreja Católica, vão trazer grandes modificações para a Igreja Católica e vão fazer surgir novas religiões cristãs que não são mais só o cristianismo romano ou o cristianismo ortodoxo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, estejam bem, abraços e até mais.